Bom, resolvi fazer essa aula em forma de vídeo para relembrar algumas coisas que vocês já aprenderam ano passado, mas eu achei importante a gente dar uma relembradinha, tá? Então, a gente vai ver sobre a cadeia alimentar. A gente sabe que é comum na natureza os animais se alimentarem. Então, assim como nós, seres humanos, os animais também precisam se alimentar na natureza. Eles vão se alimentar das mais variadas formas, mas todos eles têm um objetivo em comum, que é a busca pela energia. Então, a gente se alimenta, a gente consome os alimentos em busca da energia para que a gente consiga realizar nossas atividades diárias, assim como os outros animais da natureza também fazem isso. Então, numa cadeia alimentar, a gente vai ter sempre um produtor, que, como o próprio nome já diz, é aquele que produz o próprio alimento. Então, ele não vai precisar de nenhum outro ser vivo da natureza para conseguir se alimentar. Ele, por si só, vai conseguir produzir o próprio alimento dele. Depois, a gente vai ter o consumidor, que são aqueles seres vivos que não são capazes de produzir o próprio alimento e que vão depender de outros seres vivos para conseguir obter essa energia que a gente estava falando. E depois, numa cadeia alimentar, a gente vai ter os decompositores, que são aqueles seres vivos que vão decompor, como o próprio nome já diz, a matéria orgânica da natureza. Então, a gente vai ter numa cadeia alimentar sempre o produtor, o consumidor, daí a gente vai ter 1, 2, 3 consumidores numa cadeia alimentar e assim por diante, e os seres decompositores, que vão fazer essa energia retornar para o meio ambiente. Então, a energia vai passando de um ser vivo para o outro para que ela retorne ao meio ambiente. E agora a gente vai ver direitinho isso. Vou exemplificar para vocês, então, uma cadeia alimentar. Coloquei aqui o produtor dessa cadeia alimentar, que, no caso, o produtor vai ser as árvores, os vegetais, as flores, etc. Então, esse é o nosso produtor, porque ele é capaz de produzir o próprio alimento. Depois disso, eu vou colocar um consumidor. Esse consumidor aqui a gente vai chamar de consumidor primário, porque ele vai se alimentar de algo que diretamente as plantas produzem. Então, coloquei aqui um consumidor primário, porque ele vai obter a energia dele para ele sobreviver, né, através das plantas. Ele, por sua vez, vai servir de alimento para o consumidor secundário, que no caso dessa cadeia alimentar vai ser a serpente, a cobra. Então, a cobra vai ser o nosso consumidor secundário. Depois, a gente vai ter ainda o consumidor terciário, que vamos colocar aqui o leão. Observem que a energia sempre vai passando no sentido da flechinha, ó. Então, a energia saiu lá do produtor, a energia saiu aqui do produtor, vai passando lá para o consumidor primário, que é o rato, depois vai passar lá para o consumidor secundário, que é a cobra, vai chegar aqui no consumidor terciário, que a gente colocou o leão. O leão, apesar de ser um ser vivo bem forte na natureza, ele vai acabar, de qualquer forma, morrendo em algum momento na natureza. Quem é que vai fazer o trabalho de decomposição dessa matéria orgânica nessa cadeia alimentar? São as bactérias e os fungos, que a gente chama de seres decompositores. Os seres decompositores vão fazer com que toda essa energia que veio lá do ser produtor e veio até aqui o consumidor terciário, o decompositor vai fazer com que essa energia retorne para o meio ambiente. Vai retornar através de nutrientes, de sais minerais,
que quem vai precisar para sobreviver e produzir o próprio alimento? As plantas. Então, os decompositores fazem com que essa energia volte para a natureza através do solo, né, principalmente, para que as plantas consigam captar essa energia para conseguir sobreviver e realizar as atividades dela, principalmente de produção do próprio alimento. Aqui eu tenho outro exemplo de uma cadeia alimentar, mas igual, vou ter sempre o produtor, que é aquele que produz o próprio alimento. Depois, a energia vai ser transferida lá para o consumidor primário, a flechinha. Depois do consumidor primário, a gente vai ter o consumidor secundário. Depois do consumidor secundário, a gente vai ter o consumidor terciário. Então, consumidor primário se alimenta aqui do produtor ou de algo que os vegetais possuem, né? Depois, se alimentando do consumidor primário, eu vou ter o consumidor secundário. E após isso, eu vou ter o consumidor terciário se alimentando lá do consumidor secundário. E por último, eu vou ter o decompositor, que é quem vai decompor toda a matéria orgânica desse ser vivo aqui, do consumidor terciário. Mas a gente tem aqui um exemplo de uma teia alimentar. Uma teia alimentar é quando a gente tem várias outras possibilidades dessa cadeia alimentar acontecer. Então, eu posso ter o produtor, mas eu posso ter organismos decompositores que vão decompor essa própria matéria orgânica aqui. Flores, frutos, folhas que caem na natureza. Eu posso ter o produtor, o consumidor primário sendo a matéria orgânica desse ser vivo do consumidor primário sendo decomposta, né, pelas bactérias, pelos fungos. Posso ter produtor, consumidor primário, consumidor secundário. E esse organismo aqui, a matéria orgânica dele também sendo decomposta pelas bactérias e pelos fungos. E eu ainda posso ter produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e essa matéria orgânica aqui desse consumidor terciário sendo decomposta pelas bactérias e pelos fungos. Então, quando a gente tem diversas outras possibilidades de cadeia alimentar, a gente chama de teia alimentar. E nessa aula sobre cadeia e teia alimentar, que a gente viu agora, a gente pode perceber que os animais se alimentam de diversas formas na natureza e obtêm os recursos através de variados seres vivos que eles encontram ali. Então, a gente vai ter classificações de acordo com o que os animais consomem. Então, eu vou ter os seres vivos herbívoros, que são aqueles que se alimentam exclusivamente ou principalmente de vegetais, plantas, frutos, folhas. A exemplo disso, a gente tem a vaca, girafa, etc. A gente tem ainda na natureza os seres vivos que são carnívoros, que vão se alimentar exclusivamente ou principalmente, né, da carne de outros animais. A exemplo disso, a gente tem o leão, o tigre. Depois, nós vamos ter os seres onívoros, que vão se alimentar das duas coisas, tanto de vegetais, de plantas, quanto da carne de outros animais. A exemplo disso, a gente pode citar nós, seres humanos. Nós somos onívoros porque nós nos alimentamos tanto de vegetais e plantas, quanto da carne de outros animais. Depois, a gente vai ter os seres hematófagos, que são aqueles que se alimentam exclusivamente ou principalmente do sangue de outros animais. A gente pode citar como exemplo o carrapato, a pulga, o piolho, o mosquito. E ainda a gente tem os seres insetívoros, que vão se alimentar exclusivamente ou principalmente de insetos, como o próprio nome já diz. A gente tem um exemplo na nossa casa que é a lagartixa. Certo?
Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvidas.